Senhor, dai-nos a graça de Te ouvir. Faça com que o nosso anjo da guarda nos auxilie nesse momento, nos dando calma, tranquilidade, atenção às coisas sobrenaturais, que os nossos olhos sobrenaturais se abram nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui em Mateus, capítulo 4, a gente vai ver Jesus sendo tentado no deserto. Essa é uma leitura que me ajuda muito, e acho que a você também vai ajudar, que é uma análise de tentação. O tempo todo a gente está tendo tentação, né, de ter raiva de alguém ou de alguma coisa, vontade de reclamar, tentações diversas, até da carne, gula, luxúria, né, aqueles pecados todos. E aí a gente percebe que isso faz parte da vida. E Jesus aqui no começo da missão dele, ele tem essa missão. A primeira missão dele é essa, né? O Espírito pega ele, leva para o deserto para ele ser tentado. Então quem leva a tentação é o próprio Espírito. É uma coisa que a gente vê aqui em Mateus 4, né? Aqui na seção, a tentação do deserto. Então Jesus se retira depois de ser batizado, vai ao deserto, guiado pelo Espírito. O Espírito leva ele ao deserto. É interessante a gente pensar também que a gente, numa viagem que a gente faz, a gente acha que a gente vai fazer alguma coisa na nossa cabeça, né? É outra coisa lá. Eu já passei por isso, né? Tirei férias, achei que fosse só para descansar, mas lá naquele lugar eu tive uma lição profunda, né? Depois que eu retorno para casa que eu vou me tocar disso, né? Então o Espírito leva as experiências que tem também tentações. Deus leva então a gente à experiência de tentação também, porque a gente não está no céu, né? A gente está na terra para ser provado na medida do possível, do que a gente aguenta, para a gente melhorar como ser humano e ir ao céu. E aí na tentação de Jesus, como é que foi? Ele estava no deserto, aí o diabo chegou para ele, né? Viu que ele estava com fome, 40 dias jejuando já. E ele fala para Jesus, né? Aí o Espírito, né? Claro que Jesus via o diabo realmente, mas nós nem sempre vamos ter essa visão clara, mas sim da tentação. Vamos sentir a tentação, mas não ter a visão clara do diabo fazendo isso, né? Mas é bom a gente entender que ele está ali. Ele está ali. Então o diabo fala para ele aqui, ele está fazendo jejum, algo bom para Deus, né? Já comprovado aqui no Antigo Testamento. Está se preparando para a missão e o diabo vem e entra nessa missão dele aí, nesse deserto. Esse início de missão. E ele fala, está com fome. É um pensamento aí que a gente teria, né? Mas Jesus vê realmente o diabo. Mas imagina a gente tendo esse pensamento. Está com fome já, né, cara? Está jejuando aí há tantos dias. Cara, tu não tem poder, tu já não está próximo de Deus. Aí no caso ele fala para Jesus, tu não é o filho de Deus, né? Mas pra gente a gente pode entender, tu não é próximo de Deus? Cadê teu alimento? Teu alimento vai surgir, né? Já não surgiu? Cadê o milagre? Cadê o milagre na tua vida? Cadê aquilo que tu está esperando? Né? Então, cadê o teu alimento? E aí Jesus fala, nem somente de pão vive um homem, aquela frase famosa, né? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele está dizendo aqui que ele não vive só de coisas físicas, então ele não espera que Deus dê coisas físicas para ele, né? Claro que é necessário também, mas ele fala que a gente vive também da palavra de Deus. Então no caso de provação, que é quando o Espírito leva a gente a esse momento de raiva, de desentendimento, de luxúria, gula, etc., nesse momento de provação que o próprio Espírito leva, a gente pode procurar a palavra de Deus, procurar os momentos com Deus, músicas, leituras, orações, ir à igreja, grupos e etc., buscar a palavra de Deus, porque eu posso estar como for, só o caco, uma situação adversa total, mas a palavra me mantém viva, é o que Jesus ensina aqui, né? Eu posso não ter o pão, mas a palavra vai me manter. Eu só preciso da palavra de Deus. Não só de pão vivo, mas da palavra sim, né? Aí o diabo vai tentar outra coisa. E ele vai levar Jesus à ponta
de Jerusalém, ali a cidade santa, no ponto mais alto do templo, né? Do templo, vamos dizer. Então até isso é mostrado no YouTube, tem uma moça que mostra isso, né? O lugar que Jesus ficou, no canto do templo de Jerusalém. O diabo colocou ele no canto do templo ali, né? Até hoje existe. Mandou ele olhar para o horizonte, né? Olhar para a cidade. E aí ele fala, te joga daqui para baixo, né? Se tu és quem és, né? Os teus anjos, né? Tu vai dar ordens e eles vão te atender. Vão te carregar nas mãos para que tu não firas teu pé. Para que tu não tenha feridas, né? Em alguma pedra. Então, se tu és o Filho de Deus, te joga, né? Testa Deus, né? Então, a gente também pode passar por essa tentação também. A primeira é de que nós, não tendo tudo aquilo que precisamos, vamos perecer. E Jesus fala que não é verdade. Só de eu ter a palavra de Deus, eu não pereço. Segunda coisa que ele fala aqui é que se eu quiser ordenar agora os anjos, se eu quiser testar Deus, eu vou conseguir. Já que eu sou próximo de Deus, já que eu estou orando, estou na igreja. Jesus disse não. Eu não vou ficar fazendo teste. Não vou ficar tentando fazer coisas que não são da minha capacidade. Não vou ficar fazendo, enfim. Não vou tentar Deus. E, pelo contrário, ele fala aqui, só a Ele servirás. Então, ao invés de ficar me preocupando em tentar Deus, né, em buscar sinais e provas e tudo mais, eu tenho que servir, é o contrário. Eu sirvo, né, o meu objetivo de vida é servir. Não é que Deus me sirva. É o segundo ensinamento. Então ele permaneceu ali e o diabo não fez nada com ele. E aí o diabo levou o Jesus para uma montanha muito alta depois. E aí mostrou toda a riqueza do mundo para ele. E ele falou para Jesus que ia dar para ele toda a riqueza se ele se prostrasse ao diabo, né? E abandonasse a adoração a Deus. E aí Jesus ensina que a gente tem que adorar somente ao Senhor. Ele ensina ao diabo, né? O diabo usa palavras da Bíblia também e Jesus rebate com palavras da Bíblia também. Ele fala, só adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Então essa reflexão é interessante também, muito profunda, né? Sobre riqueza. Jesus fala várias vezes aqui sobre riqueza, né? No Evangelho. De certa forma, estimulando a gente a não ser rico. Mas não exatamente isso, né? Se nós pensarmos, por exemplo, no rei Davi, era um rei rico, né? Mas ele prestava muito culto a Deus. Todas as decisões dele, de outros reis também, né? Outras pessoas do povo de Deus, decisões sempre pensadas com oração. Casamento, antes de casar, antes de achar mulher, orar. Antes de tomar uma decisão na guerra, orar. A Bíblia até é cheia desses exemplos aqui. Então, o nosso culto a Deus antes de qualquer coisa. E até para manter, no caso de Davi, o reino, o status dele, né? Porque ele tinha uma missão com Deus. O reinado dele era uma missão com Deus. Não era focado nas coisas do mundo. Quando eu largo a adoração a Deus, quando eu largo os propósitos de Deus e foco no mundo, eu estou caindo na tentação do diabo, estou caindo. Eu não estou vendo o diabo como Jesus viu aí, lógico, né? Pelo poder dele. Mas o diabo está me tentando. Larga os propósitos de Deus. Olha o quanto de coisa boa que tem na terra aqui para ti. Busca isso. Busca um carro melhor. Busca uma casa melhor. Busca um cargo melhor na tua empresa. E aí se tu largar Deus, tu vai fazer coisas que saem do script ali. Tu vai pisar em pessoas, tu vai ser traiçoeiro, falar mal, fazer coisas horríveis aos olhos de Deus. Parece que é pouca coisa, mas quando a gente se converte, né? Converte o coração, que a gente adora o Senhor realmente, em espírito e verdade, como é ensinado na Bíblia, a gente vai ver que a gente estava realmente tomado pelo diabo. Parecia que era uma coisa normal eu focar nas coisas do mundo, mas quando eu abandonei a adoração a Deus, eu estava caindo. E vou continuar caindo. Quando eu não adorar a Deus,
E aí é que está o problema, né? E aí a gente vai acabar se prostrando ao mundo, que é o diabo. Então essa é a terceira tentação. Primeira tentação, tu precisa do pão, do material. E Jesus diz, não, eu só preciso da palavra. Em qualquer situação, a palavra me sustenta. Segunda tentação, testa Deus. Te joga daqui de cima que os anjos vão te segurar. Testa Deus na tua vida. Faz teste para ver se Deus realmente vai te atender. Tenta fazer coisas que tu não deveria fazer, etc. Isso é uma longa reflexão, né? Testa Deus. E Jesus fala, não testarei. Pelo contrário, vou viver para servir a Deus. Terceira tentação aqui. Vou te dar as riquezas do mundo. Se tu me adorares, né? Não é só te dar a riqueza do mundo, mas tu vai ter que parar de adorar a Deus. Tu vai ter que gastar teu tempo, teu foco nas coisas do mundo agora. É isso que ele pede. Fiquemos espertos com isso. E adoremos a Deus. Sirvamos a Deus. Vivamos confiantes em Deus. Vivamos confiantes em Deus. Que a palavra dele, a companhia dele é o nosso pão. Não testemos Deus, mas sirvamos a Ele. Vamos servir. Não foquemos nas coisas do mundo. Adoremos sempre a Deus. Vivamos na presença de Deus. As três grandes lições aqui. Essa primeira sessão de Mateus 4. E ao final, os anjos retornam e servem a Jesus. Quer dizer, no final da provação, no final dessa nossa fase, que você pode estar vivenciando hoje também, a gente vai ser assistido pelos anjos, ordenados por Deus. Nenhuma provação vai ser maior do que nós conseguimos suportar. É o que a Bíblia ensina, é o que mais uma vez aqui também aprendemos. No final dessa fase, no final dessa provação, quando nós suportarmos, vencermos o pecado, mais uma vez os anjos vão vir. Os anjos vão vir. Nós vamos ser acompanhados pelos anjos. Muito obrigado, Senhor, pelo teu ensinamento, que todos possam desfrutar da tua sabedoria no dia de hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.